tá? O que mais me dá prazer com o Pedro, com o Jeb aqui, é o coração de todos vocês, sabe? Como eu costumo dizer para a Ana, né? Lá no mundo lá fora, o jogo é outro. Gente, as pessoas estão querendo morder o outro, é uma coisa horrorosa, uma coisa absurda, é um tentando empurrar o outro, as pessoas não têm a consciência de somar, não têm a consciência que juntos a gente pode fazer mais, juntos. Eu trago essa questão do coletivo dentro de mim, apesar de ser um homem extremamente sozinho. Sim. Porque, infelizmente, eu me machuquei tanto durante o caminho que hoje eu sou extremamente reservado. E agora a gente vai conhecer a história de um empreendedor, a história sobre a área dele, e ele vai dar algumas dicas também sobre o segmento dele, que eu acho que é muito apropriado que você escute com atenção, porque pode ser que nesse momento você esteja correndo um risco gravíssimo na sua empresa de tomar uma multa, ser fiscalizado, ser denunciado e por aí vai, tá bom? Eu queria chamar aqui à frente uma grande salva de palmas para o Dr. Marcos Oian. É uma honra, hein? Deixa eu arrumar aqui, Vitão, para ficar bem igualzinho aqui, ó. Tá na distância boa aqui? Aqui, certinho? Isso aí, né? Beleza. Então, vamos lá. Até vacilei aqui, não coloquei a foto. Me perdoe. Aqui, ó. Vamos deixar aqui na tela aqui. Muito bem, vamos conversar com o Dr. Marcos Oian. Doutor por formalidade aqui, por uma questão de respeito, né? Mas a gente já é amigo, né? Já há algum tempo. Fizemos mentoria juntos, estamos numa jornada junto aí, mas conta pra gente um pouquinho como foi a jornada para você empreender, até você empreender na área de advocacia, porque às vezes a pessoa pensa assim, a maioria quando a gente escuta sobre advogado, as pessoas pensam, a família de advogados e ele acabou sendo advogado por osmose, né, porque a família, como é que foi no seu caso? Primeiro, agradecer, Pedro, a oportunidade, né, agradecer a todos vocês pela presença, externar o meu sentimento de gratidão, que esse é o sentimento que eu estou sentindo agora, dizer que estou muito feliz da Miriam estar aqui com a gente teve uma reunião no escritório, fico muito feliz de ver que o tema que um dia eu escolhi, hoje ele está sendo escolhido por outros profissionais, e a Miriam chegando aqui, ela traz para a gente hoje o ESG, o compliance, né, temas que até então eu me sentia muito solitário no mercado, que ainda são temas que estão chegando, né? E por isso hoje eu tenho certeza que eu estou preparado para falar sobre a empresa do futuro. Opa. E por isso que eu vou começar falando um pouco agora do passado, né, de toda essa trajetória até chegar aqui. Eu iniciei a minha carreira profissional entregando jornal aqui em Botucatu. Quem conhece o jornal Radar, Classificados, hoje ele não é mais tão popular, mas na época era às 5 da manhã, eu já tinha que estar entregando o jornal, que o pessoal já estava esperando na padaria. Depois eu tive também uma caminhada pelo comércio da cidade, trabalhei no supermercado central, iniciando minha carreira como empacotador, chegando dentro ali do mercado a encarregado de entregas. Devido a uma personalidade bastante crítica, eu comecei a ter alguns problemas na empresa com relação à hora extra, algumas questões, porque eu costumo sempre dizer para minha filha que me acompanha, se um dia perguntarem de você se você é bom ou se seu pai é mau, diga que ele é justo. O que é meu, o que é seu é seu. É assim que eu trabalho. E naquele instante eu acabei tendo uma experiência, porque eu fui demitido da empresa por estar questionando questões de extrema relevância para nós que trabalhávamos dezembro, mais de 13 horas por dia, era bastante sacrificante na época. Quem é de Botucatu lembra da virada de cheque. Então a gente trabalhava, passava das 2 da manhã trabalhando para voltar no outro dia às 6, tá? E foi, eu acho que o meu primeiro empreendimento. Eu tive um carrinho de cachorro-quente aqui na Rua Mando. A minha filha era bebê, né? A mãe dela me ajudava e a minha sogra trazia ela para mamar ali no carrinho. Então foi um empreendimento que deu certo. A gente cresceu ali.
Mas era muito sacrificoso expor a minha família, ficar ali numa esquina, chovia, a enxurrada levava o carrinho embora. A minha irmã trabalhava na antiga Pelicano e ela ficava chorando lá dentro. Até que eu desisti, falei, vamos parar. E fui para a Casa dos Materiais. Ali a minha história também começa a ganhar um novo rumo. Quando eu vou para o depósito, e confesso, era um sacrifício ficar das 8 da manhã às 6 da tarde, em tese sem fazer muita coisa, porque a gente de manhã descarregava um caminhão de cimento, um caminhão de cal, mas depois o resto do dia era atender clientes. E eu me lembro quando eu cheguei naquele depósito sujo, bagunçado, onde nada... E o encarregado falou assim para mim, falou, aqui sempre foi assim, assim sempre vai ficar. E foi aí que eu dei o estalo. Falei, agora eu já sei o que eu vou fazer nessa empresa. Porque é muito tempo para eu ficar aqui, com a minha mente só esperando um cliente para atender. E ali eu começo a me interessar por questões de logística, ali eu começo a olhar um pouco a internet, que ainda era muito recente, e começo a organizar o depósito, até um momento que eu peço uma oportunidade na Casa dos Materiais para ser vendedor. E aí realmente eu descubro como ganhar dinheiro. Vendendo material de construção, eu consegui ter a minha grande primeira experiência ali com o Zorzella, que era dono da loja. E nesse momento também, momento bom para mim ali na loja, eu fui convidado a ser vice-presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Botucatu, que também me trouxe uma bomba na minha cabeça, vamos dizer assim. Porque... dentro do sindicato, eu tive que conhecer várias realidades, várias mentalidades. E uma frequência que eu posso dizer, sem dúvida, uma frequência muito baixa, Pedro. Mas, mesmo assim, eu sempre consegui me estabelecer independente do ambiente. Eu tive uma experiência com um bispo da cidade, o Dom Alzione, que um dia ele me disse o seguinte, eu questionava as questões da Igreja Católica, e ele me disse, Marcos, aprenda a ser que nem a luz. A luz, ela passa pela lama sem se sujar. E você vai ter que aprender a passar, seja pela igreja, seja pelo mundo, independente das pessoas, sabendo quem você é, sabendo o que você faz. Foi assim que dentro do sindicato eu comecei a aprender a lidar com as empresas, a conhecer o empresário, e as dores do empresário. Gente, eu já vendi muita coisa na vida, mas vender sindicato nunca foi fácil. O empresário já te julgava antes de falar com você, ele não queria te receber, ele não queria conversar. E o meu grande desafio era conseguir entrar na empresa e mostrar o meu trabalho, mostrar o trabalho do sindicato, mostrar a força da convenção coletiva, mostrar a importância daquela relação e daquele equilíbrio de relação que tinha que existir entre o colaborador e o contratante. Porque o contrato de trabalho não é um contrato sentimental. O contrato de trabalho, ele é um contrato jurídico. O sentimento tem que ficar de lado. Isso falo com anos de experiência. Eu conheço o trabalho do Pedro, que é um homem extremamente humano. Extremamente humano. Mas a gente tem que saber separar muito as coisas, sabe? E nessa caminhada, eu tive a oportunidade de ser e conhecer o coração do empregado, e tive também a oportunidade, continuo tendo a oportunidade, de ser e conhecer o coração do empreendedor, o coração do empresário. E eu acho que a linha do meio não deve mais ser discutida. As leis estão aí para ser cumpridas. Se você é contratante, você já sabe o que você tem que fazer. Se você é contratado, você também já sabe que você tem direitos e deveres. A educação do empregado no Brasil é uma coisa muito decadente, assim como a nossa educação como ser humano, né? Que muitas vezes acreditamos que temos muitos direitos e esquecemos dos nossos deveres. Mas, saindo dessa linha, isso me trouxe uma habilidade muito grande e também, nessa caminhada, muitos anseios foram brotando dentro de mim. Muitas injustiças, muito medo.
A minha forma de ser e o meu jeito de falar provocou muita gente, inclusive dentro do próprio sindicato, que não estava muitas vezes ali para fazer o seu papel. Queria tirar proveito, queria tá usando de forma aquilo ali. É uma coisa tão absurda, Pedro. Porque uma pessoa que vai para o sindicato pensando em ganhar dinheiro, ela está no pior negócio da vida dela. E eu estendo isso à política. Né? Se a gente pegar seja um cargo de prefeito, num ano ele não consegue 250 mil. Quando você fala em negócios, isso não é dinheiro, gente. Né? Então, tudo isso que eu estou falando é ganho de vida, foi o que eu vi. Talvez o que eu estou falando pode estar certo, pode estar errado, e eu pouco me importo. O importante é que é verdade, o importante é o que está dentro de mim, foi o que eu vivi. E quando eu estive no sindicato, eu comecei a lidar muito com os advogados e me apaixonar pela oportunidade de poder se defender. Porque na vida a gente muitas vezes é acusado, muitas vezes a gente é caluniado e não tem o direito de se defender. E na justiça eu encontrei o mínimo, o direito ao contraditório. Então eu não me importo hoje o que falo, o que pensam de mim. Qualquer problema que tenham comigo, que se remeta à justiça e me dê o direito de eu me defender. Fora isso, o que eu tenho no meu coração é paz e tranquilidade para seguir os dias de existência nessa terra, né, Pedro? Que são poucos e limitados. Tá? Nessa caminhada fui para a faculdade, encontrei um ambiente totalmente diferente do que eu tinha no sindicato, do que eu tinha na empresa, me senti mais valorizado. Todo o sofrimento que eu tinha na empresa, muitas vezes pela essa mentalidade multitarefas que eu tenho, de querer se envolver, não pelo dinheiro, mas pelo tempo que eu estou dedicando, pela minha intencionalidade de estar ali. Não importa se eu estou trabalhando por R$10 ou por 20, se eu sou empregado ou se eu sou patrão. A minha intensidade de trabalho é a mesma. E isso me trouxe bastante problema. Eu me lembro quando um dos meus empregadores me disse, eu quero que você faça só isso. Eu falei, mas eu não consigo. Eu preciso fazer mais. É muito tempo para ficar aqui para fazer só isso. Os meus colegas se satisfazem, eu não me satisfaço. Então, no direito, eu consegui realmente me encontrar, tendo a oportunidade de estudar matérias que me centraram realmente, como o direito constitucional, o direito civil, a consciência do poder de Estado com relação ao direito penal, que pode nos tirar a nossa maior força que nós temos, que é a nossa liberdade. Né? E com isso, eu comecei a andar com um pouco menos de medo, Pedro. Sabe? Um pouco menos de medo de ser eu mesmo. Sabe? Porque eu respeito muito a opinião das pessoas, mas também busco ser respeitado. Eu não quero que ninguém concorde comigo, mas eu preciso que as pessoas escutem, assim como eu tenho aprendido muito também nessa caminhada do direito a escutar. E com isso eu me formei, e um detalhe bacana, com o sonho de ganhar dinheiro. Aí sim. Aí chegou a hora, eu falei, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou ser advogado. Né? Então, além de poder usar o terno sem ninguém me perguntar se eu era pastor, eu vou poder agora... eu vou poder agora exercer a minha profissão. E dentro disso, eu me encontrei num dilema muito grande, que eu vejo hoje no mercado, e isso está me trazendo muitas estratégias. Já conversei com o Pedro para que a gente monte aí a advocacia também do futuro, uma advocacia que traga valores e questões que até hoje a gente tem deixado de lado. Mas ocorreu um problema muito sério nessa história. O dinheiro não veio. O dinheiro não veio. Formou? Não, formou, comprei o terno, dividi em 10 vezes, estava tudo certo, sabe? Estava tudo bem. Eu não tinha dinheiro para contratar uma secretária, peguei a Ana Clara, falei, filha, venha que a partir de agora você é minha secretária. Ajuda para os 30 anos, depois ganha. Mas, Pedro, sempre com a consciência tranquila, que eu podia me utilizar de várias maneiras para estar muito maior, para ter equipe trabalhando para mim, e eu abdiquei disso.
eu tenho três siglas na minha vida, que é a MIG, que inclusive dá nome para a nossa ideias de empresa, né, Ana? Que é a questão de ser mensurável, inteligente e com resultado ser garantido. Então, tudo o que eu faço, ou tudo o que está próximo de mim, tem que ser mensurável. Eu tenho que entender. Se eu não entendesse como que o Pedro traz essas pessoas aqui, provavelmente eu não estaria aqui. Sabe? A gente tem que saber o que está por trás. Quando a gente é criança, geralmente não tem segundas intenções, mas um dia a gente cresce e descobre que tudo tem uma intenção por trás. Eu percebo que na nossa sociedade, um dos grandes problemas que nós temos ainda é a imaturidade das pessoas, a falta de encontro das pessoas com elas mesmas. Então, elas passam 24 horas do dia refletindo as outras pessoas. Né? Por isso que, às vezes, as pessoas se incomodam muito comigo, elas não estão olhando para elas e estão focadas no da gente. E aí, um dia, eu pedi para a Ana, falei, Ana, eu tenho visto um movimento diferente na cidade de Botucatu. Botucatu é uma cidade estranha para a gente caminhar. Né? As coisas acontecem de repente. O Du sabe, ontem à tarde me surge uma proposta indecente para mim, que movimenta uma série de pilares aí na cidade, né? E no estado também. E eu falei, Ana, liga para o Pedro. Aliás, primeiro eu falei com o Cristiano Alves, do 14 News. Falei, Cristiano, eu já vi você andando com aquele rapaz lá do tal do Jeb. Você não me liga com ele? Foi o Cristiano que me conectou com você a primeira vez. Aí eu vim, conheci o Jeb, achei fantástico. Mas ainda não estava no momento da gente participar do GEB. Eu ainda estava um pouco... Eu ainda estava indeciso. O próprio sindicato me chamando. Tinha coisas em São Paulo, consultorias, tinham coisas para eu fazer. E eu falei, Ana, liga para o Pedro. Porque em Botucatu, eu me considero um olho aqui dentro dessa cidade, eu acompanho, eu cresci aqui. Eu falei, o movimento do Pedro está estranho, eu quero conversar com ele. Falei, Pedro, o dinheiro está muito próximo de mim, mas eu não consigo pegar. Eu tenho caminhos, eu tenho influência, eu tenho ideia, eu tenho conhecimento, eu tenho tudo, mas eu não consigo. E foi aí que eu descobri, gente, a importância desse trabalho do GEB. Porque ser profissional é uma parte do seu progresso. Você também tem que aprender a empreender. Eu também não bastava ser advogado, não bastava o conhecimento, não bastava a influência, eu tinha que aprender a ser empreendedor. Eu tinha que ouvir as dores dos colegas aqui para entender que eu não estava sozinho nessa caminhada. Né? Todo mundo está na sua luta, todo mundo com a sua descoberta, todo mundo com a sua história. Né? Eu, por exemplo, de natureza, eu sei que o Pedro gosta de ser DJ, tem lá no fundo DJ, eu também sou músico, se pudesse escolher, talvez ficaria o dia todo, né? Navegando nas notas musicais, né? E talvez... Mas, por algum motivo, acho que Deus nos coloca, né? Perante pessoas e perante lugares para que a gente possa aprender. Né? E foi assim que eu cheguei aqui no GEB, foi assim que eu me tornei advogado, né, com muito orgulho. Hoje, mais do que querer a justiça, gostar da justiça, implantar a justiça na minha vida, eu tenho autoridade para poder levar qualquer demanda ao judiciário e discutir em defesa, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, sabe? E isso me satisfaz de estar aqui na Terra cumprindo o meu papel. Caramba, salva de palmas aí, história, jornada. Jornada, né? A gente olha às vezes a pessoa e não sabe a jornada que ela trilhou para chegar onde ela está, né? Aí vocês imaginavam que ele tinha tido um carrinho de hot dog levado pela chuva? Eu sabia porque, né, por causa da história, né? Mas tem um detalhe importante, aí depois eu quero abrir para o pessoal fazer perguntas, porque eu acho que as perguntas aqui vão ser boas hoje. Quando vocês me ligaram, eu acho que é legal, porque a maioria das pessoas não sabem disso. Se você sentir a vontade de falar, obviamente. Quando vocês me ligaram, eu fui até lá, e eu também fui um pouco receoso. Porque quando um advogado te liga, né, fala, você pode vir aqui conversar. E ele é super sério, né? Aqui, a gente já é amigo, brinca um com o outro, mas ele é super sério. Daí eu fui e falei, caramba, será que aconteceu alguma coisa? Aí fiquei o dia inteiro pensando, caramba, eu não me lembro de ter feito nada para ninguém, não matei, não roubei, trabalho. Aí quando chegou, ele falou, cara, acho que a pergunta, eu fiquei só mapeando o que ele estava falando, e a pergunta que me chocou foi quando ele falou assim, você consegue me ajudar nessa jornada aqui?
E aí eu olhei e falei, eu senti. Não foi uma coisa de tipo, eu falei 100% consciente. Eu senti, tá aqui uma família que a gente pode ajudar. Eu falei, posso? Ele falou, então tá bom. Né? Como é que foi para você esse momento daí para frente? Pedro, começou uma transformação na minha vida com relação, principalmente ali quando a gente começa a mentoria, quando você me ajuda a organizar a questão de valores. No direito, nós temos muita questão de buscar o significado da palavra, muito mais que isso, o conceito daquela palavra. E eu acho que como algumas perguntas que às vezes a gente responde sem ter a total consciência sobre aquilo, se alguém me perguntasse, Marcos, você tem valores? Eu diria, é claro que sim. E ainda talvez me ofenderia pela pergunta. Mas com o Pedro descobri que, apesar de ter valores, meus valores estavam confusos. Eu não saberia definir eles e muito menos fazer o cruzamento deles com a realidade, que é isso que faz realmente, a real transformação. Né? Foi aí que eu descobri o porquê que eu era tão deslocado no sindicato, porquê que eu fui tão excluído, porquê que eu fui tão rejeitado, me causando, inclusive, isso, danos psicológicos, que a rejeição causa dor. Eu só queria ajudar. Né? Eu só queria ajudar, eu só queria provar que o sindicalista não é ladrão. Tanto que se eu fosse ladrão, eu não estaria aqui trabalhando. Já. Né? E aí você fala, mas tem sindicalista ladrão? Tem, como tem empresário ladrão, como tem político ladrão, como tem médico ladrão. Beleza, eu estou aqui para falar com quem não é. É que nem eu falava, mas no sindicato eles falam, tem empresa que não presta, beleza, mas eu estou aberto para as empresas que prestam. E detalhe, para que não prestam também, porque nós precisamos converter elas. Nós precisamos colocá-las na linha também. Mas não é assim como meus colegas não pensaram. Né? E depois que eu descobri que um dos meus maiores valores é a liberdade, foi aí que eu descobri o porquê que eu tinha tanto problema nos lugares. Né? Porque eu acabava frequentando, buscando lugares que a liberdade não é valorizada, onde você não pode falar o que você quer. Né? Eu, hoje mesmo, para vir aqui né, nessa entrevista, o meu cérebro, minha mente tentou de toda forma ensaiar ou pensar no que falar, e eu lutei contra mim mesmo para poder ser o mais natural possível. Né? Falei isso para a Ana quando saí de casa, né, Ana? Falei, Ana, a perfeição é uma das piores características que me perseguiu durante a vida toda. Você fala ser perfeccionista. Ser perfeccionista, sabe? Então, ser livre, estar exercendo a liberdade, é você estar em paz, é você estar tranquilo, é você não precisa ter medo para falar, não precisa ensaiar. Né? Eu vou ensaiar se eu for dar uma aula, que é técnica, que eu preciso trazer detalhes. Eu creio. Né? Mas mesmo assim a mente da gente está lá, querendo ser o melhor, querendo... Eu quase não vim de terno, mas eu lembrei de um conceito meu que é o seguinte, quando eu estou trabalhando, quando eu estou como advogado, eu não me visto para mim, eu me visto para as pessoas, eu me visto para o meu cliente, eu me visto em respeito à advocacia, que não é um lugar só para ganhar dinheiro, é um lugar para a gente fazer justiça. Né? Então o valor da liberdade abriu muito a minha cabeça, o valor da mudança constante, está sempre... Gente, isso está dentro de mim. Se eu estiver num lugar onde não tem mudança, eu faleço, eu morro, eu não consigo. A gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, a gente precisa buscar melhorias. É assim que o mundo caminha. E agora cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Valor da responsabilidade, que eu acho que é o mínimo para quem fala em justiça, né? E muitas vezes eu me deparei no sindicato com muita irresponsabilidade, com muita falta de consciência com relação à responsabilidade às pessoas, que é o mais importante. Né? Então, com a mentoria do Pedro, que foi a grande virada de chave, sem dúvidas. Né? O Pedro vai estar numa página dourada do meu livro para sempre, pois a partir da mentoria do Pedro, eu me lembro quando eu falei para o Pedro, falei, Pedro, eu acredito que você não vai me ensinar nada de novo. E realmente ele não me ensinou nada de novo. Mas ele organizou tudo, rapaz, de uma forma que ele transformou a minha vida e a vida da minha família e de todas as pessoas que estão à minha volta. Né? Eu atuo com compliance com as empresas e o compliance é uma forma de você fazer gestão de risco. Eu nunca fiz gestão de risco na vida, Pedro do céu. Eu queimava, falar queimar dinheiro é um absurdo, né? Mas eu queimava recurso vital, que é o meu tempo.
Então, eu até então achava absurdo alguém queimar dinheiro. Hoje eu não acho. Queime montanhas de dinheiro. Mas, gente, perder seu tempo é uma coisa absurda. Ele é contado, a gente já tem até uma média de quanto tempo a gente vai ficar para você perder seu tempo, gente. Né? Eu, na advocacia, optei por atender empresas por questão de mentalidade e pela minha expertise que eu tenho com empresas. Sobre liberdade. Eu sempre busquei a liberdade. Só que busquei com a força, não com a inteligência. Eu lutei por liberdade, Pedro, de uma folga na semana para o trabalhador. Eu lutei por essa. Como é que é hoje, para você, a liberdade? Hoje eu não preciso lutar pela liberdade, porque ela é minha. E ela é minha a partir do momento que eu consigo entender e consigo observar as principais áreas da minha vida. Começando pela mente, que eu acho que eu investi demais na mente e me perdi na alma. No espiritual, que o Pedro também me ajudou a me reencontrar, me reconectar com o espiritual. A parte física, gente, hoje eu faço yoga, eu faço natação, eu faço academia, a Ana Clara está tentando me convencer a correr na maratona do Rio, mas vamos devagar, né, Pedro? Eu posso infartar, estou na idade do infarto, então é melhor a gente ir devagar. Vamos correr. Eu vou participar também. Então, isso daí também contaminou, porque é o transbordo, né? Eu saía daqui e ia para casa com a Ana, então transbordou para a vida da Ana. A Ana é uma jovem que acabou, ela está... Gente, como ela pegou aquilo do dia para a noite, ela também transformou a vida dela, e eu fiquei para trás, que eu ainda estou construindo, eu ainda estou organizando as coisas. Eu falei para o Pedro, Pedro, eu preciso de alguns anos aí para organizar tudo isso que você me passou. Mas, gente, só com os códigos e com as chaves, eu já fechei mais de 20 empresas. Só com os códigos e com as chaves, eu nunca tive tanto tempo na minha vida. Sabe? Eu nunca fui tão eu. Eu acho que essa é a verdade. Eu estou passando por uma psicoterapia, que ela trabalha a linha de Jung, a linha junguiana, e eu estou fazendo um reencontro agora mais aprofundado ainda comigo, uma busca maior nessa conexão com o inconsciente, e estou cada dia mais feliz de estar encontrando comigo, porque em alguns momentos da vida, toda essa trajetória que eu contei para vocês me tirou a minha autoestima, muitas vezes me tirou a minha vontade de viver, muitas vezes eu passei por situações que tive vontade de desistir, mas eu tinha uma filha, né? Eu tinha responsabilidades como pai, eu tinha responsabilidade como marido, eu tinha uma casa, então nunca desisti, né? A Ana sempre fala isso, ela valoriza em mim o fato de eu nunca desistir. Não existe desistir na minha... né? Os inimigos odeiam isso, porque quando eles pensam que eu desisti, eu apareço de novo. Então, muitas vezes é até estratégico. Então, nessa caminhada, as liberdades, eu consegui... Me lembro quando o Pedro falou assim para mim, você criou até seu modo de meditar, né? Eu já me busco há muito tempo, mas não me encontrava. E eu me encontrei através da mentoria com o Pedro. Eu nunca vou esquecer, nosso primeiro encontro durou 7 horas. 7 horas sem almoço, sem café da manhã, no primeiro dia, nem água nós bebemos, nós fomos. Porque isso é nada mais, nada menos que conexão energética de duas mentes, né, que estão em busca do melhor. O Pedro, ele traz uma coisa que me fascina, ele traz ética no sangue, ele traz ética na alma, e é isso que eu levo para as empresas. Não é fazer pela lei, eu costumo dizer que a lei não tem nem que pegar, vamos fazer. Quando a gente tiver dúvida, a gente consulta a lei. A gente tem que fazer pela ética, a gente tem que fazer porque é importante, a gente tem que fazer pelo respeito que a gente tem ao próximo ou a nós mesmos. Quantas vezes eu disse isso no sindicato? Tá na convenção? Não precisa estar na convenção, tem que estar no coração. Não precisa estar na convenção. A convenção não é pega quando tiver dúvida. Olha, pode, não pode? Vai, pega lá e confirma. Né? Então eu costumo dizer que a lei é para ficar dentro da gaveta. Nós temos que saber viver, nós temos que saber fazer as coisas. Né?
E não ficar com a lei debaixo do braço. Pedro, você é obrigado a isso. Pedro, você é obrigado a aquilo. Fica chata a vida, né? Exato. Tanto que eu, entrando no tema da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem hoje eu vi na proteção de dados, assim como hoje, é um mercado que está se abrindo no Brasil todo, é uma coisa maravilhosa, o futuro, né? Como uma primeira lei, teve o Marco Civil da internet, mas como uma primeira lei que foca diretamente aí no comportamento das empresas, né? Na forma de lidar das empresas. Com maestria, a Miriam trouxe a questão dos processos. Nossas empresas não sabem o que é processo, Pedro, infelizmente. Né? Eles não conseguem diferenciar o processo da operação. Né? Concordo. Então, e tudo isso, gente, não está no campo crítico, isso está no campo educacional. A gente precisa, como eu estou aprendendo, eu tenho a consciência que nós temos que ensinar. Né? Então a Miriam hoje traz para a gente mais uma profissional no mercado de consciência com relação. A gente já teve outros profissionais relacionados à ESG aqui também, já no GEB, né? A área social, ou na própria área da sustentabilidade. Então nós vamos ter que entender o seguinte, falando um pouquinho da empresa do futuro, né? E eu vou pulando, gente, segura eu. Não, vai na fé. Assim como o ser humano precisa desenvolver, a empresa também precisa desenvolver. Eu acho que nós temos a consciência, eu com o Pedro chegamos a convergir no sentido que a empresa é o CPF, não é o CNPJ. Concordo. Né? Então, a partir do momento que... Desculpa, perdi o que eu estava falando. A empresa é o CPF e não o CNPJ. Estou falando da empresa do futuro, perdão, Isso. gente. A partir do momento que a empresa começa a ganhar essa consciência, o empresário começa a ganhar essa consciência, ele começa a entender que a LGPD não tem que ser feito porque tem uma lei. Aham. Gente, a partir do momento que eu pego algo que é do outro, eu tenho que cuidar. Isso eu aprendo na educação, é no berço. Então, se eu tenho uma empresa e lido com dados das pessoas, eu tenho que cuidar desse dado. Essa é a nossa base. Mas eu não cuido, eu não sei. Tá tudo bem, é por isso que a gente tem que aprender. Eu também não sabia ser empreendedor, eu achava que eu ia ser advogado e ganhar dinheiro. Eu ia sair limpando o mercado. Não é assim. Né? A gente acredita na carteirada, né, Pedro? Não existe isso, gente. O que existe é verdade. Hoje, para a carteirada por pode, você pode ser técnico ao extremo. Se você não for humano, você não vende. Se você não conectar com o outro, você não vende. Então, por isso que hoje eu busco eu. Porque não adianta eu chegar ensaiadinho lá para o empresário. Não, eu vou ter que ser o Marcos do sindicato mesmo. Falar, pelo amor de Deus, abre a porta, me escuta que eu vou te falar. E no final o cara sai e fala, olha, rapaz, você trouxe informações que pelo meu preconceito eu não teria se você não tivesse vindo aqui. Sabe? E isso me causava um orgulho gigante, porque, uma pessoa que não quer nem olhar para tua cara, e de repente te dá o telefone, te convida para vir na empresa sempre, sabe? E é lógico que depois eu tinha problema com os funcionários, né? Que daí eles falavam que eu estava... De conchavo. Isso. Então, e tinha que lidar com isso também. Tinha que olhar para eles e mostrar que eu tinha o meu trabalho, que isso era importante e que eu trabalhava dentro de uma balança. Eu não trabalhava... E detalhe, por mais que eu estivesse de um lado, eu trabalhava pela justiça. Né? Então, a empresa do futuro, gente, quando a gente fala principalmente em ESG, a gente vai ter que estar conectado com o seguinte, a gente destruiu tudo que tinha, esse é o fato. Então, assim como eu falei sobre o recurso do tempo na nossa vida, que é tão importante, a empresa também, ela tem os seus recursos. Então, as empresas, principalmente os naturais, né? E hoje nós destruímos tudo isso. Isso significa que nós temos hoje um limite. Então, uma empresa não pode mais ter aquela cabeça que eu tenho uma empresa para ganhar dinheiro. A empresa vai ter que ter a sua função social, vai ter que pensar no meio ambiente, vai ter que ter governança corporativa, que nada mais é do que a educação para os empresários, para que a gente faça o governo da nossa empresa. Aquela consciência que se eu sou governante da minha vida, eu tenho que governar a minha empresa. E para governar tem que aprender, tem que ter a humildade de saber que tem que aprender. Né? Eu, quanto advogado, também tenho que aprender a administrar, também tenho que aprender a contratar, também tenho que aprender todas as funções que o empresário vai ter que fazer. Né? A gente vai precisar aprender a fazer uma coisa
Vai doer o que eu vou falar, mas espero que cure vocês. Você vai ter que aprender a prosperar, que você não aprendeu ainda, e você vai ter que ensinar os outros da sua empresa a prosperar também. Então, todo o maligno que você tem dentro de você, a mão de vaquice, a cabeça fechada, coco duro, você vai ter que quebrar isso dentro de você, porque é só assim que vai prosperar. Não tem como prosperar sozinho. Se as pessoas que você está contratando é só, não tem como. Elas não vão te conseguir levar você para o próximo nível. E aí a gente, como diz o Yuval Harari, né, no livro Sapiens, nós vamos ter a maior população de pessoas inúteis perambulando sobre a Terra, porque as pessoas que não quiserem fazer isso não têm conexão. Você pode ter a maior tecnologia, se não tem conexão com pessoas, não tem o que fazer, não tem o que fazer. É isso. Então faz total sentido. E, Pedro, tem mais que isso. A gente caminha hoje para o mundo 100% digital. Se a sua empresa amanhã mandar um papel na minha empresa, eu acho que eu devolvo. Gente, hoje tudo já está Dinheiro, digital. né? Alguém te paga com dinheiro. Você fala, o que eu faço com isso? Como que eu não tem troco Se mais. der moeda, você fala, o que eu faço com isso? Então, o mundo não, ele caminha para o digital, né? E a gente vai ter uma palavra que vai pesar muito para as empresas, ela já pesa muito para o ser humano, que é a reputação. Tá? Então, quando eu falo assim, olha, eu tenho que cuidar do compliance, da Lei Geral de Proteção de Dados, da questão trabalhista, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, ela vai estar muito relacionado à reputação. Por quê? Com essa consciência ética que as empresas vão ganhando através da governança corporativa, você começa a criar uma rede no mercado. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente comunica, por exemplo, as partes interessadas externas da empresa, fornecedores, prestadores de serviço, né? Eu tenho enfrentado um pouco de constrangimento em Botucatu, por quê? Porque às vezes o outro lado se assusta. Fala, mas como assim? Eu não tenho, e agora? O que eu faço? Calma. Né? Então, o que ocorre? Eu tenho orientado o seguinte para as empresas, e é sério isso, não quebrar o contrato com quem não tem a proteção de dados, mas, pelo menos, exigir um termo de responsabilidade. E também que não renove o contrato, caso a empresa não esteja adequada. Porque o risco com o parceiro ele é muito grande também. Então, muitas vezes, eu falo isso com relação, por exemplo, ao escritório de contabilidade, que nós partilhamos nossos dados dos colaboradores, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se esse escritório de contabilidade não está adequado, e a sua empresa está adequada, o grande risco de incidente vai estar ali. Né? Então, talvez você está fazendo certo, mas quem está com você não está. Então, para você andar com as pessoas, eu acho que é justo você saber com quem você está andando. Então, para eu fechar contrato, também é justo eu saber com quem eu estou andando. Então, gente, as empresas, no futuro, antes dela fechar um contrato com você, ela vai te mandar um due diligence para saber quem você é. Tá? Acho que isso no meu mundo, no mundo da Miriam, é natural. Mas no mercado não é. A pessoa, inclusive, se sente ofendida quando recebe um due diligence, né? Questionando ou perguntando sobre questões de compliance, questões de risco, questões... Né? Então, por exemplo, eu não estou disposto a fechar contrato com uma empresa, e veja bem, com muito cuidado que eu estou falando, por ser uma entrevista e questões técnicas, não é nada pessoal. Mas já me levanta um certo receio em fechar empresa que tenha causas trabalhistas. Ah, questão ideológica. Não, não é. É porque essa pessoa não tem o cuidado de cuidar da parte de recursos humanos da empresa dela. Imagina como deve ser a máquina desse carro, desse cara, o carro desse cara. Desculpa, a gente vai avaliar pelo que você faz, não pelo que você fala. Hoje a gente já faz isso quando vai comprar no Mercado Livre, lá você não olha a reputação? Exatamente. Vai ler os comentários? Então pode parecer bobagem, mas para mim a reputação vai ser a grande pegada. Eu tenho atendido hoje clientes na Lei Geral de Proteção de Dados relacionados ao efeito cascata. Então o que acontece? Eu tenho a minha empresinha aqui no interior, eu faço minhas coisinhas aqui bonitinho. Eu vou trazer um caso de uma empresa que é a Eurofarma, que a gente atua com compliance
deles, e a gente atende uma empresa que tem contrato com eles. Essa empresa ia perder um contrato que ia fechar a empresa, porque a Eurofarma exigia deles um sistema de compliance, exigia a Lei Geral de Proteção de Dados, e a empresa não estava preparada. Pior do que isso, queria que a gente fizesse em 15 dias, né? Que também não existe, né? Para eles não perderem. Não existe, porque o compliance ele é uma questão de cultura. A própria Lei Geral de Proteção de Dados é uma questão de cultura, porque o que acontece? Tudo quando está no documento, está no papel, é bonito. Mas na hora de você aplicar lá no processo da empresa, convencer a dona Maria com aquela cadernetinha que tem até o telefone do prefeito, vai ter que jogar fora, meu amigo, você não sabe o que é isso. É aí que o empresário ganha essa consciência que ele não tem domínio sobre os funcionários dele, porque ele não tem processo de trabalho. Sabe, às vezes o funcionário entende, o funcionário já desenhou o processo e conta para ele depois o processo que ele faz dentro da empresa. Então, quando eu falo da empresa do futuro, eu estou falando desse ganho de consciência com relação ao que realmente é ser uma empresa. Eu trabalhei com o seu Antônio do Supermercado Central, né? Então vocês imaginam quando abriu o Supermercado Central, com uma caneta atrás da orelha, pesava o arroz, eu duvido que eles estavam preocupados com questões de compliance naquela época. Mas hoje o mercado deve estar atento. Hoje, se você entrar no site deles, tem política de privacidade lá. Ok? Então, o Central é uma empresa que abriu outros supermercados, né? Então, quando eu falo da empresa do futuro, eu estou falando disso, esse ganho de consciência. E aí, veja bem, antes do mundo digital, eu conseguia esconder as coisas, né? Hoje eu não consigo mais. A minha empresa está na rede. Né? Inclusive, se eu quiser que a minha empresa prospere, eu vou ter que ter um posicionamento digital. Né? Aí eu vou lá e começo a tentar esconder as coisas, não dá, gente. E na hora que você falou de tempo, acho que uma coisa que mais me pega assim quando eu estou mentorando, né, empresários é perceber que, tipo assim, não tem como falar disso com eles, porque eles não têm tempo para almoçar. Aí você chega para o empresário, ele não consegue almoçar, ele come com o prato na mão, correndo, não come uma banana, toma água, e aí você vai falar para ele ele tem que implementar essas coisas, ele fala, mas que horas que eu vou fazer isso? Então é tipo, o cara tá pior do que quando ele estava na CLT, ele não tem tempo, ele não vive, o casamento tá por um fio, e é tudo o CPF, se não mudar a consciência, a pessoa vai arrebentar tudo, e ela tá achando que tá bombando, não tá bombando, para uma empresa quebrar hoje, é meses, é semanas, não precisa mais anos para quebrar, semanas você quebra. Tem empresa que você começa a mentorar, na hora que a pessoa fica te escondendo o faturamento, aí não sei o que, e não sei o que, não sei o que, na hora que você abre os dados, você fala, meu Deus, a empresa já tá quebrada faz 1 ano, a pessoa tá só por causa do ego, mantendo e aumentando a dívida, entendeu? Então, gente, verdadeiramente, aproveitando o gancho aqui do Marcos, se você tem até o final do ano para organizar a sua cabeça com relação à sua vida, com o que você faz com a tua liberdade e com o seu tempo, porque no ano que vem vai vir a terceira onda do ChatGPT, da inteligência artificial, ela vai detonar com tudo que tem pela frente. E ela não vai roubar a tua profissão, não é isso. Não vai ficar um robô no teu lugar apertando parafuso, não é isso. É que você vai perder espaço no mercado. Porque olha só, nós estamos falando de ser humano, de governança corporativa, você não quer investir R$1.000 em você, que dirá treinar a sua equipe. Vocês entenderam isso? Quando fala para você de mentoria, você fica todo arrepiado. Você fala, eu vou investir esse valor inteiro? Cara, se o teu funcionário não vê você fazendo, você acha que ele quer fazer? Se o teu funcionário não vê você almoçando, você acha que ele quer ter cabeça? Como é que ele vai ter olho e cabeça de empreendedor? Ele fala, eu não quero isso aí para minha vida, não. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Se ele não vê o dono da empresa prosperando, ele não quer aquela vida para ele. Então, ou a gente dá um restart, de fato, ou nós vamos morrer com AVC, vai endurecer seu rosto do lado esquerdo, vai dar um colapso total. Isso é questão de mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 estourando, você vai ver as coisas colapsarem na sua frente, você vai falar, meu Deus, por que eu não parei? Para de trocar o carro, para de trocar o celular e faz o que precisa ser feito com a tua cabeça. Sua cabeça precisa passar por uma lavagem cerebral de verdade. E a mentoria que eu recebi do Pedro, como eu disse, ela me orientou, ela me colocou. Eu tenho hoje questões como, por exemplo, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, coisas que eram sonhos da minha vida que eu não tinha.
E hoje eu tenho direcionamento para isso. Tá? É receita de bolo? Gente, você falar que é uma receita de bolo? Você fala que é? Eu vou ter que pagar um FII para você, porque eu nem estava preparado para esse pitch aqui da mentoria. Né? É uma receita de bolo? É. Só que é o que eu falo também, a gente vai ter que ter esse grau de consciência para poder receber, né, Pedro? Porque é isso que faz a grande diferença do jogo. Tá? O que mais me dá prazer com o Pedro, com o Jeb aqui, é o coração de todos vocês, sabe? Como eu costumo dizer para a Ana, né? Lá no mundo lá fora, o jogo é outro. Gente, as pessoas estão querendo morder o outro, é uma coisa horrorosa, uma coisa absurda, é um tentando empurrar o outro, as pessoas não têm a consciência de somar, não têm a consciência que juntos a gente pode fazer mais, juntos. Eu trago essa questão do coletivo dentro de mim, apesar de ser um homem extremamente sozinho. Sim. Porque, infelizmente, eu me machuquei tanto durante o caminho que hoje eu sou extremamente reservado. Né? Por isso que eu judio de quem pega para conversar. Tem um fato que acho que poucos membros do GEB sabem, né? Porque a gente não abre por razões éticas, né? Todas as pessoas que entram, pessoal, com exceção de vocês que entraram há 7 anos atrás, porque não tinha isso na época de vocês, né? Mas todos os que entram, eles preenchem um formulário, e nesse formulário que eles preenchem, dali é que a gente extrai se ele vai poder participar ou não, as consultas que a gente faz. E se a pessoa não aceita, e tem vários que não são aprovados, vocês nem sabem disso, porque eles não aceitam que tenha concorrente dentro do grupo. Nós não criamos uma célula para ser igual a todo mundo. Isso aqui é para a gente aprender a se desenvolver com outros advogados junto no grupo, com outros fotógrafos, com outros treinadores, com outras agências de marketing, porque o mercado vai exigir que você lá fora esteja junto com eles, faça parceria com eles. Então, por que eu vou estar aqui segregando as pessoas? A gente tem que ter um limite, óbvio, né? Vou colocar 50 advogados não faz sentido. Então tem que ter um limite, mas pode ter. E tem muita gente que coloca assim, não concordo com a. Tá tudo bem. Na hora que a gente vai conversar, olha, que depois que não concorda, a pessoa fala, mas é que é muito ruim, né? Um grupo pequeno, né? Ela não tem mentalidade ainda para participar. Então para você a gente tem um programa de aceleração de mentalidade. Você entra nesse programa, fica 1 ano nele. Se você conseguir acelerar a sua mentalidade aqui, no ano que vem você pode entrar no GEB, beleza? Eu vou ver, vou pensar. É isso que a gente quer mesmo, que desista. E posso dizer uma coisa que é bastante importante, que eu tenho conseguido bastante inimizade com isso, Pedro? Essa frase é maravilhosa. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Eu queria... Depois que eu implantei isso, eu não parei mais de vender. Eu tenho um treinamento, de verdade, gente, acho que esse é o que eu mais ganhei dinheiro. Ele chama assim, não vender para vender. Não vender para vender. E o pessoal fala, não, tem que mudar esse nome do treinamento. Eu falo, não tem que mudar não. Porque você está olhando para o mercado, eu estou olhando para a dor. É não vender para vender. Quando o Marcos me perguntou, falou assim, eu vou ganhar dinheiro? O que eu respondi para você? Falei, vai, mas calma que tem que fazer um negócio antes. E eu venho para uma mentoria de negócios, o Pedro começar a me desmembrar internamente. Foi um negócio fantástico, porque o primeiro dia, 7 horas. Quando eu saí daqui, falei, cara, o que é esse cara, velho? O cara veio falar de uns negócios muito loucos para mim. O cara falou de liberdade, o cara falou de vida, o cara falou de tempo, o cara falou de meditação, contemplação. Puta que pariu, o que é isso? Eu procurei um monge budista. Eu pensei que era uma mentoria de negócio. Eu pensei que a gente ia falar de dinheiro, como que eu ia vender, como que eu ia projetar a minha imagem. E foi uma surpresa gigante, porque a partir dali a gente começa um ciclo que não parou mais, que está aqui, né? Que me trouxe hoje aqui. E numa felicidade muito grande, Pedro, por isso que eu falei o sentimento de gratidão, porque eu estava num ambiente que a frequência não era minha. Como eu disse, sempre muito rejeitado. E eu me sinto muito acolhido, muito respeitado aqui dentro do GEB, né? Assim é com todos. E não é por questão de ser advogado ou não, é por questão de ser um ser humano. Todo mundo aqui é muito bem recebido, é muito bem acolhido, né? E o mundo hoje tem essa carência, né? Então, já tive muitos palcos, já tive em frente a muitas plateias, mas nunca tão livre, tão bem, tão tranquilo como estou hoje aqui com você.
Gratidão. Sempre buscando ensaiar o que eu ia falar. Hoje, não tô, hoje aqui com você, ganhei a confiança, a autoestima, que eu não preciso ensaiar nada. Né? 45 anos de idade me dá autoridade suficiente para falar de qualquer assunto que esteja relacionado à minha área. Tá? E aprender a desfrutar da minha liberdade, que eu devo a você essa grande ajuda que vai levar isso para mim, para minha filha, para minha família, o resto da vida. Hoje eu almoço muito bem, com tranquilidade, faço a minha natação no meio do dia, termino minhas tardes fazendo meu yoga, eu tenho meu momento de meditação, eu tenho meu momento de contemplação. Eu acho que a contemplação na política é a palavra adequada para mim, viu, Du? Eu sou um cara que eu contemplo a política, eu entendo tudo, eu sei de tudo, eu sei onde está, mas não quero ficar perto, não quero pôr a mão. Mas o contemplar me trouxe um novo olhar também, Pedro. As oportunidades são todas aí, mas a gente não tem tempo para vê-las, essa que é a grande verdade. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro como hoje. Gente, vender LGPD é uma dificuldade, né, Miriam? Tem isso, se a gente quisesse ganhar dinheiro mesmo, sai da LGPD, porque a gente vai vender outra coisa. É porque a gente acredita. Então, quer dizer, é que nem a Miriam trouxe a questão da ISO. Né? Gente, a ISO é muito legal, é uma coisa muito importante, tira muita lição ali, principalmente na questão de boas práticas, né? Para a gente poder ali no dia a dia utilizar. Eu vou usar o que você está falando. Essa semana eu vi uma live do Kaiser, né, que vai estar com a gente no feirão, e ele falou um negócio que, assim, a gente já sabe, né, que eu já vivo isso há uns 4 anos, mais ou menos, né? A realidade era diferente antes, eu pensava totalmente diferente. Quando eu fiz um negócio chamado Leste Lerrar, né, eu caí para dentro de mim e me olhei e falei assim, eu tenho que parar de ser hipócrita. Eu tenho que dar resultado nisso primeiro para depois eu ensinar para os outros. E aqui fica uma dica para vocês. 95% das pessoas que estão falando na internet é tudo hipócrita. Ele está dando carteirada para levantar dinheiro com você para ele falar que é. Então eu recomendo que você zera a sua vida aí, pelo menos sua cabeça, e dá uma analisada com calma nas pessoas, porque só alguém para falar para você tem que ter tido resultado naquilo. E tem gente que não teve. Ele está falando que teve. É só você rolar 1 ano de feed e ele estava catando papelão, com todo respeito. Entendeu? O Kaiser falou assim, um cara levantou a mão numa mentoria e falou assim, você consegue escrever no painel o passo a passo para eu acessar o dinheiro? Ele falou, o dinheiro é isso aqui que nós estamos acessando. Ele falou, isso aqui, se você aplicar na sua vida, você acessa o dinheiro. Ele falou, então o que tem mais valioso é essa troca de ideias. Porque os negócios que vão acontecer depois, a partir do que a gente está conversando, por isso que eu falo, presta atenção na jornada do empreendedor. Empreendedor que não quer sofrer, empreendedor que não quer passar pelo processo, ele fica pulando de fases. E a fase que você está pulando hoje é o que vai faltar amanhã. E aí você vai olhar e vai falar, pois é, a gente que teve paciência, né? Que sentou e falou, vamos tomar um chá? Daí o cara, esse cara tá maluco, que não sei o quê. É verdade, Salomão foi próspero porque ele contemplava. Aí você vai precisar ler. O cara que escreveu sobre a formiga e sobre o cara vagabundo preguiçoso. Ele estava olhando para a formiga e olhando para o cara debaixo da árvore. Ele falou, vai aprender com a formiga preguiçoso. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando? Você não tinha tempo de olhar para a formiga, né? As pessoas, você acha que a pessoa não está conseguindo almoçar, ele vai olhar para a formiga? Era um camarada que contemplava a vida, porque a vida, as criações de Deus, ensina pra gente como a gente tem que trabalhar. O dia que um camarada falou para mim, você sabia como é que eram feitas as estradas antigamente? Eu estava numa visitação a Copacol, lá no Paraná. O cara falou, sabe como era feita a estrada antigamente? Eu falei, não. Ou você pega água, ou você pega um jumento, coloca 2 sacas de farinha nas costas dele, fura a saca de farinha, põe ele em cima do barranco e ele vai descer. E ele vai descer. Por onde ele desceu é por onde, se você soltar água, a água faz o mesmo curso. É por ali que os caras cavucam a estrada. E você achando que você é o inteligente. E o jumento é mais inteligente que a gente. Bota a saca nas costas dele, ele vem marcando o chão onde você tem que cavucar e fazer a estrada. Você entendeu? Que a gente tem que ter tempo para... Mas nós não estamos tendo tempo para almoçar. Então é para você olhar para você ainda hoje e falar assim, eu preciso fazer um... E não é chamamento para você fazer mentoria, não. É chamamento para você acordar para a vida. E Pedro, eu estou vivendo o inacreditável. Entende isso? Porque, gente, as oportunidades não vão ser para todos. Infelizmente, essa foi a lição mais difícil que eu tive que aprender na vida. A minha luta
no coletivo, me demonstrou que muitas vezes alguns ficam para trás e outros vão para frente, né? Eu sempre disse isso para a Ana, a coisa mais difícil da vida é ter que deixar as pessoas para trás. Esses dias ela veio me comentar alguma coisa, falei, não falei? Então, eu tenho vivido hoje, Pedro, buscando o máximo que eu posso a seguir aquela nossa receita. E hoje eu falo que é nossa, porque eu também, né, não vendo, mas uso, é minha, está no coração. Quando eu falei para o Pedro, uma parte da sua mentoria eu vou mandar fazer quadros e espalhar pela minha mansão, né? Por enquanto não cabe, se eu for por tudo, não cabe na casa. Então, através dessa receita, eu consegui me localizar, tenho aprendido uma coisa que é maravilhosa, me encontrar e me amar. Tenho gastado meu tempo da forma mais maravilhosa, sabe? Porque quando eu estou ali fazendo minha natação, eu não estou só fazendo esforço. Eu estou alegrando a minha criança interna, que também está ali se divertindo na piscina. Quando eu estou fazendo a minha caminhada, eu estou tendo meu tempo para pensar, para refletir. Hoje eu não levo nem celular e nem fone de ouvido mais, para que eu possa ter esse tempo comigo, né? Que também é um aprendizado, gente. Aprender a se conectar, aprender a ficar sozinho, aprender a ficar em silêncio, é um baita de um desafio. Então, tudo isso hoje, eu digo que é viver o inacreditável, é viver o impossível, porque para as pessoas isso é impossível. Como assim você vai na natação às 4h30 da tarde? Gente, eu tenho organização, eu tenho responsabilidade, eu tenho Ana Clara. Enfim, então, quer dizer, a gente tem que aprender uma coisa, crescer significa assumir responsabilidade. Crescer significa se tornar maduro, é entender que as coisas não vão ser fáceis. Gente, a gente nasceu para ver pai e mãe morrer. Isso é absurdo. Isso é absurdo, sabe? E a gente vai ter que passar por isso. E então, os problemas vão vir todos os dias, as questões vão vir todos os dias, e a gente vai ter que saber lidar com elas, sem se maltratar, sem se matar por dentro, porque foi assim que a gente aprendeu, Pedro. Sim. A gente aprendeu a se bater, a se criticar, a se maltratar, a ser maltratado, né? Vivemos em um mundo de relações tóxicas, e não falo só relações conjugais, relações com amigos mesmo, relações internas nas empresas, né? Por isso que é de tanta relevância o trabalho do GEB hoje no campo educacional, na cidade de Botucatu, trazendo uma nova mentalidade. Eu escrevi isso para o Du, a questão do Du hoje está colocando o seu nome à disposição para servir Botucatu, que o Du ele vai trazer um novo expoente com relação à mentalidade para a cidade, né? Que infelizmente ainda no campo político nós temos uma mentalidade ainda arcaica, antiquada, medieval, retrógrada. Quando a gente pega e fala assim, olha, as empresas, quando se fala em Brasil, estão muito atrasadas e ainda não enxergam muita coisa. Quando se fala em política, eu digo que nós estamos cegos, tá? Então, se eu chegar para falar em compliance na gestão pública ainda é uma loucura, se eu chegar para falar de, sabe? Então, se a gente for falar de ser humano dentro da política, então é um negócio fora de série, tá? Mas eu acredito que tudo está aí para ser um desafio, né, Pedro? Com certeza. E eu olho para você e eu falo, você é a materialização... Sabe quando deu certo? Deu certo para mim. E eu falei, será que dá certo para os outros? E não é só o seu case, eu tenho centenas de cases, eu tenho em torno de 400 vídeos de pessoas dando depoimento. Então, não dá certo para mais velho, mais novo. Deu certo para você? Deu certo, Maera, para você? Dá certo. Que a gente, como você falou... Você sabe o que é dar certo, Pedro? Eu vou te explicar. A gente se maltrata, cara. O dar certo, por trás tem que ter verdade. Você nunca me pediu para eu vir aqui falar nada de você. No final, você me pediu aquela questão institucional de eu dar um depoimento sobre a mentoria. Tá? Hoje, eu tenho falado do Pedro para todas as pessoas da política que encostam em mim. Mas eu falo, cuidado. Não vai estragar o trabalho do Pedro. Não vai contaminar o nosso ambiente. Mas eu olho para as pessoas e falo, vocês precisam passar pelo Pedro.
Vocês precisam fazer uma mentoria lá, gente. Porque Gratidão. o coração, Pedro me ensinou uma coisa muito importante, o coração, que quando eu comecei a trabalhar com o Pedro, eu descobri que o meu já não tinha mais. Meu coração já estava sujo. Os meus sentimentos eram de raiva, vingança, ódio, afinal de contas refletia a rejeição que eu sempre tive com relação ao meu trabalho, seja no sindicato, ou muitas vezes dentro da própria empresa. Hoje eu percebo que esse perfil meu ganhou um grande upgrade no mundo com relação. Hoje as pessoas querem pessoas que tenham várias habilidades, mas antigamente não queriam, e no sindicato menos ainda, né? Então, hoje, mudou muita coisa dentro do meu coração. Aquele solo que você conheceu lá no começo da mentoria, hoje já é outro, né? Eu acredito que eu, por ser uma semente, estava plantado em terra errada. Então, quer dizer, quando eu fui plantado aqui dentro do GEB, foi algo fantástico, né? E volto a dizer, não estou falando aqui em vendas, não estou falando em dinheiro, não estou falando... Eu estou falando no desenvolvimento da coisa, né? Ah, mas você não sabia vender? Lógico que eu sabia vender, gente. Fui vendedor da Casa Materiais durante anos. Mas eu era um tirador de pedido ainda, perto do que eu aprendi hoje, né? Perto de entender uma coisa tão importante. Temos que dar para receber, né? Hoje o que foi feito aqui, todo mundo dentro da sua área, oferecendo alguma coisa, dando uma possibilidade, sabe? Isso é maravilhoso, realmente essa troca. Como é bom sair de casa e saber que eu vou para um ambiente que é amistoso, Sim. um ambiente onde ninguém está para atacar, a gente está para crescer juntos. Gente, você poder ir para outra cidade e falar, gente, eu tenho uma galera lá, eu tenho... Outra frequência, gente. Pra vocês terem uma ideia, ó, eu fiz algumas reuniões estratégicas sobre o feirão, só para vocês entenderem o tamanho da dor, que ao mesmo tempo é a consagração do trabalho que a gente faz. Eu chamei algumas instituições e me direcionei dessa forma, assim, para eles, ó. Como vocês coordenam o comércio, por uma questão de respeito, eu estou vindo falar com vocês que a gente vai fazer esse evento para o comércio, para o comerciante. Vocês têm interesse de participar? Completou 30 dias, nenhuma resposta. E aí quando eu cobrei, falou assim, não temos interesse neste conteúdo. Porque por muitos anos eu falei, as pessoas disseram assim para mim, ah, cara, é que você é meio... Você tem raiva dos caras. Eu falei, não é, cara. Eu tô 15 anos aqui. É outra mentalidade. A gente está falando assim, aqui nós temos uma mentalidade positiva, tá? Então imagina numa escala, abaixo do meu dedão é negativo, acima do meu dedão é positivo. Se a gente estiver no nível 0, já é positivo. Nós estamos lidando com pessoas que estão abaixo do 0. Elas não enxergam possibilidade, elas não enxergam, é só o caos. Não, eu tenho que destruir o outro que abriu na minha rua, eu tenho que abaixar o... É só a destruição, ela não é a construção de nada. Então, a nossa frequência é uma frequência diferente. Por isso que a gente torce para ficar quem é bom e a gente torce para sair quem é ruim. Torce. Porque se a pessoa é uma máscara, ela não se sustenta. Pedro, eu sei que o tempo está adiantado, então eu tenho que fazer meu jabá. Faça aí. Muito bem. Boa, né? Para a gente finalizar. Tem um jabá no final também aí, viu? Já está pronto aí? Tá pronto? Então, poxa, cocada baiana, cadê? Tá pronto? Fica pronto pro jabá aí do final aí. Eu preparei também para vocês aqui um diagnóstico um diagnóstico de risco com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A gente encaminha para vocês um questionário, onde vocês respondem, e a gente encaminha para vocês um relatório, um diagnóstico, indicando os riscos e as questões que são relevantes à empresa de vocês. A gente também fez algo especial para o GEB, conversado com o Pedro, no sentido de acessibilizar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, esse ganho para vocês, tá? Então, a gente tem hoje 3 propostas que a gente vai estar dando, não vou falar aqui, tá? Fez lá o diagnóstico, a gente manda e depois a gente encaminha essa proposta, porque a LGPD é um projeto que tem um custo, né, pela questão que a gente tem que olhar
todo o processo da empresa. Veja bem, a gente não tem acesso aos dados não, tá? A gente não precisa dos dados, mas eu preciso saber por onde ele passa, por onde ele entra, cada funcionário, cada computador, senhas, enfim. A gente tem que ver todo o processo da empresa. Então, a gente também acredita que as empresas pequenas precisam mais do que só adequação. Precisam ganhar consciência. A Miriam vem perfeitamente quando ela vem trazer a questão da conscientização. Precisamos ganhar conscientização. Tá? Então, por isso que eu fiz 3 níveis de propostas, tá? Para que a sua empresa possa estar entrando no mundo da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou dizer uma coisa aqui, que ela é duvidosa, mas é o que eu acredito, e acredito que a gente tem que começar a fazer. Entre você ter uma política de privacidade copiada e colada no seu site, é melhor não ter nada. É melhor você já ter iniciado o seu processo de adequação de dados e colocar a verdade lá na sua política de privacidade, mesmo que seja incompleto, do que você colocar um documento falso. Tá? Não existe punição para documento incompleto, mas tem punição para documento falso. Isso, inclusive, é falsidade ideológica, a gente entra no campo penal. Né? Então, o que é importante? Tá? A ideia não é ganhar dinheiro com esse trabalho, é realmente introduzir vocês a essa minha ideologia da empresa do futuro. Porque, por exemplo, quando falamos em lei, a próxima lei, que é o que nós já estamos de olho, estamos estudando, é a da inteligência artificial, que vai afetar todas as empresas. Né? Porque o que ocorre? A inteligência artificial é mais complexa do que a LGPD. Que a LGPD você localiza o dado dentro do processo. Agora, como que eu enxergo o que está dentro da inteligência artificial? Então, as questões éticas vão ser muito mais discutidas, as questões éticas com relação à empresa vai ser muito mais abordada, e lembrem-se, não é só o que você vende, é quem você é. Então, nós vamos cada dia mais, inclusive com a próxima geração que chega, que vai ser nossos clientes, essa geração não vai aceitar o que a nossa geração aceitou. Então, por isso que as empresas, assim como o próprio ser humano, tem que se desenvolver, tem que aprender sobre si mesmo, as empresas também. Então, volto a dizer, não falo como advogado, falo como um cidadão, falo como um empreendedor. Né? Já que a gente tem que fazer, vamos fazer o que é certo. Vamos fazer de forma mensurável, que eu possa explicar, vamos fazer de forma inteligente, que o mundo está cheio de gente esperta, e a gente não precisa mais de gente esperta, a gente precisa de gente inteligente, sabe? Que eu acredito que tudo isso traz um resultado garantido, Pedro. Tá? E, principalmente, dizer para vocês que estar no mundo do empreendedorismo, você já carrega em si um brasão de coragem. Tem que ter coragem para estar no campo do empreendedor. E, para encerrar, eu encerro com uma coisa que eu ouvi aqui. Põe o pé que Deus põe o chão. É isso? É isso. Uma salva de palmas. Assim. E eu não poderia deixar de falar para vocês, que ainda não segue, por favor, apontem aqui o seu celular e comece a seguir o parceiro. E o link do diagnóstico, a Ana vai pôr no grupo, e aí vocês podem estar acessando lá o questionário. Tá certo. Grande abraço, olha só para a gente terminar, eu vou só mencionar aqui sobre o jabá que vai ser feito ali no fundo. Marcos, obrigado. Gratidão, viu? Depois, de coração mesmo, nem esperava que a gente ia falar sobre mentoria e tal, mas Pedro, valeu. Me sinto em casa. Valeu.